Para nos enriquecer, ele se fez pobre, quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Essa terceira estrofe, domingo, especialmente, tem muito a ver com os textos, especialmente do Evangelho deste domingo. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, e neste momento de maneira especial na meditação. Amém. Muito bem, então estamos iniciando um novo ano civil, apesar do ano da igreja já ter se iniciado há alguns domingos com o advento. Sabemos que ao longo do ano há sempre variações de épocas da igreja e os textos eles seguem uma ordem. E normalmente essa ordem conhecida de textos é conhecida como trienal, pois elas se repetem apenas de 3 em 3 anos. Então, existe a trienal A, que é uma série de leituras, trienal B, que é uma outra série de leituras, trienal C, que é uma outra série de leituras. Na trienal A, o evangelho de destaque é o Evangelho de Mateus. Na trienal B, o Evangelho de destaque é o de Marcos. Na trienal C, é o de Lucas. E o Evangelho de João se complementa, ele por vezes aparece nas 3. E neste ano nós estaremos na trienal A. E o Evangelho de destaque é o Evangelho de Mateus. Mas existem domingos. Existem domingos que, mesmo na trienal A, B ou C, os textos se repetem. E é o que acontece neste domingo, segundo domingo após o Natal. Estes textos, todos os anos, eles estão no primeiro culto do ano, normalmente. Se não é feito nenhum culto ali na virada, no primeiro dia do ano. E é interessante nós observarmos que a temática ela é muito pertinente. Nós vamos falar hoje sobre sabedoria. Sabedoria, que é um tema que está no Salmo. E a sabedoria, de acordo com o salmista, é a palavra, é a lei de Deus. Sabedoria que está na leitura do Antigo Testamento, especialmente quando Salomão tem o privilégio de poder fazer um pedido a Deus, e ele pede por sabedoria. Sabedoria está no texto denso e bonito de Paulo, na carta aos Efésios, e a sabedoria está de maneira especial no encontro de Jesus com mestres da lei no templo, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. E é interessante observarmos que este é o único relato bíblico acerca da infância de Jesus. Qualquer outra coisa que vocês ouvirem falar sobre a infância de Jesus é mera especulação, é invenção humana, não faz parte da palavra de Deus. Sabedoria certamente é algo que todos necessitamos. Necessitamos em nossa vida, no campo pessoal, profissional, familiar. Mas também precisamos para o trabalho da igreja, para a missão, para a nossa realidade local. Por isso, acredito que refletirmos sobre sabedoria é pertinente demais, não apenas para a nossa vida pessoal, mas para o trabalho da igreja. E vamos fazer isso. Passando ao texto bíblico, texto do Evangelho de Lucas. Temos diante de nós um texto com um alto desafio. Não um desafio narrativo. A narrativa ela é simples. Ela nos diz o que aconteceu
e nós compreendemos perfeitamente. Mas um desafio teológico, um desafio filosófico, porque se nós averiguarmos 2 versículos apenas, o primeiro versículo lido e o último versículo lido, nós nos damos conta de que este texto não é fácil do ponto de vista filosófico-teológico. Vejam o que diz o versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E diz o versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas aonde está a dificuldade aí nessa reflexão? Alguém poderia perguntar. Jesus era uma criança. Era natural que uma criança estivesse em pleno desenvolvimento físico, mental. Mas nós sabemos que Jesus não era uma criança comum. Que Jesus não apenas nasceu, como encarnou. Que ele já existia antes da fundação do mundo. E que ele também é conhecido como o Logos, a palavra, como a sabedoria em pessoa. E por isso eu digo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, podemos entrar em parafuso com esse texto. Não é simplesmente atestar o amadurecimento e o crescimento de uma criança prestes a chegar à idade adulta, que, diga-se de passagem, naquela época e na cultura judaica, acontecia por volta dos 13 anos. Não era como hoje. Jesus estava já quase chegando à idade adulta. Mas precisamos apurar que a sabedoria aprendeu. A sabedoria aprendeu. Pode isso, Arnaldo? Sabedoria aprender. Busquemos respostas no texto. Se analisarmos bem sua natureza divina, Jesus não precisava aprender. Não há ninguém com a sabedoria de Jesus. O texto não nos diz explicitamente isso porque tinha que ocorrer, mas de certa forma ele nos demonstra qual o sentido de todo esse aprendizado e amadurecimento do menino Deus. Vemos que todos os anos os pais de Jesus, assim como a maioria dos judeus, iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Esta era uma peregrinação comum. Era realizada por milhares de pessoas todos os anos. Quando Jesus atingiu a idade de 12 anos, seus pais foram a Jerusalém, seguindo o costume da festa. Terminados os dias da festa, todos regressaram, menos Jesus, que ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. E ao contrário do que podemos imaginar, este episódio não poderia virar um filme de Esqueceram de Mim. Isso porque nem os pais de Jesus foram negligentes em esquecer dele. Nem Jesus ficou em Jerusalém por engano. Ele desejou ficar por livre e espontânea vontade. Parentes e vizinhos muitas vezes viajavam juntos, cantando, lanchando ao longo do caminho. A peregrinação era uma verdadeira festa, mas ao mesmo tempo que arrastava multidões e que fazia duplicar, triplicar, quadruplicar a população de Jerusalém. As caravanas que garantiam proteção contra os ataques de ladrões eram comuns nas peregrinações. E como partiam com uma caravana, normalmente era comum que os vizinhos da mesma cidade cuidassem das crianças da comunidade. Maria e José provavelmente presumiram que Jesus estava bem. Eles não estavam com estranhos. E é possível que Maria e José já tivessem crianças menores para tomarem conta. Não obstante, ao perceberem a ausência de Jesus, eles andaram um dia inteiro, procuraram entre os companheiros de viagem
entre os seus parentes. E quando perceberam que Jesus não estava entre eles, retornaram a Jerusalém, à sua procura. Mas por que a sabedoria em pessoa precisava ficar no templo? Por que Jesus quis ficar? Se em sua natureza divina ele já era sábio e tinha todo o conhecimento. Em nossa humanidade, somos incapazes de entender plenamente como se dava e como se dá a relação entre a natureza humana de Jesus e a sua natureza divina. O que podemos compreender é que Jesus se submeteu a todas as leis de Deus. E ele também se submeteu em sua natureza humana a todas as leis do mundo. Jesus de fato cresceu não apenas em estatura, mas também em sabedoria e graça. E certamente que ele era uma criança sedenta, faminta por sabedoria. E ainda mais, pela palavra de Deus. É unanimidade entre acadêmicos e intelectuais que quanto mais alguém aprende, mais tem noção de sua pequenez, de sua limitação. Talvez ninguém tenha tido tamanha percepção como Jesus teve em sua humanidade, especialmente quando ele estava crescendo. E por isso Jesus nem percebeu que a caravana de peregrinos com seus pais já havia ido embora. Ele estava maravilhado por estar no templo, por estar diante da casa do Pai e da sua palavra. Para muitos, ir a Jerusalém poderia ser um mero formalismo, uma prática necessária, até mesmo uma obrigação. Para Jesus, não. Em resumo, a sabedoria aprendeu não porque precisava, mas porque se submeteu à vontade de seu Pai. E porque em sua humanidade ele anelava, desejava muito isso. Nada melhor do que estar no templo, em contato com os doutores da lei, para cumprir com este objetivo. Diz o evangelista Lucas que somente 3 dias depois os pais de Jesus o encontraram. Imaginem toda a aflição e medo que eles tiveram em perder Jesus. E não seria apenas a perda de um filho querido e amado, mas seria a perda do cumprimento de todas as profecias que tanto Maria quanto José já enxergavam no menino Jesus. Mas toda aquela aflição e pavor que eles sentiram se transformou quando eles se depararam com Jesus no templo, em meio a doutores da lei. E se Jesus fosse encontrado ao lado destes homens sábios, ouvindo seus ensinamentos, já seria algo admirável. Mas diz o texto que Jesus estava no meio deles. Ele os ouvia, mas também fazia perguntas e respondia a perguntas. E diz o texto, todos que ouviam o menino se admiravam muito pela sua inteligência e por suas respostas. Seus pais ficaram maravilhados. Desde o nascimento de Jesus, eles sabiam que eles não tinham um filho comum. Mas episódios como este confirmavam ainda mais o fato de que Jesus era realmente quem todos aguardavam. Um dos métodos de aprendizagem seguidos pelos rabinos e mestres da lei era o de perguntas e respostas. Provavelmente é um dos melhores, se não o melhor método para nós também buscarmos conhecimento, a sabedoria. Mas isto admirou demais todos os presentes naquele tempo. Como um menino de apenas 12 anos
poderia estar à altura de rabinos experientes de 40, 50, 60 anos. Mas este ainda não é o maior destaque que podemos observar neste relato. Quando nós observamos a conclusão dele, observamos que a sabedoria está em outro patamar. Quando inquirido por sua mãe acerca de seu paradeiro, Jesus concede a melhor das respostas. Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? De forma alguma, este relato pode ser visto como exemplo de negligência dos pais de Jesus. E semelhantemente, ele não pode ser visto como exemplo de rebeldia de Jesus. Tanto assim que o versículo 51 frisa: ele voltou com eles para Nazaré e era submisso aos seus pais. Antes, esse episódio precisa ser visto como prova de que a sabedoria aprendeu. O Verbo que se fez carne para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, não trapaceou para cumprir com o seu chamado. Ele se submeteu a todas as leis humanas e em sua natureza humana cresceu em estatura e conhecimento. E nada melhor do que crescer em conhecimento e sabedoria do que estar na casa do Pai. Não porque lá fosse um ambiente puro, perfeito, incorruptível, mas porque lá havia a presença da palavra, que jamais pode ser negligenciada. É certo que na virada do ano e no início de mais um ano fazemos inúmeros votos. Tudo isso é normal. Somos humanos. Vivemos em ciclos de tempo. Mas se tem algo que nós não podemos negligenciar, é a nossa presença na casa do Pai. Isso vem antes de qualquer afazer, e até mesmo antes de nossas relações pessoais e terrenas. E quando você vier à casa do Pai, não venha com pressa. Quem sabe chegue antes. Quem sabe saia depois. Aproveite cada momento de louvor, oração e reflexão na palavra. Aproveite a comunhão com o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Esqueça do mundo lá fora enquanto estiver aqui. Apaixone-se pela única coisa que pode realmente te deixar sábio para tomar decisões sábias e enfrentar os desafios que você tem pela frente neste ano. Que a sabedoria do próprio Cristo esteja com você. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.